Hoje eu vim falar sobre os níveis de pensamentos que nós temos dentro da nossa mente. Sim, nossos pensamentos são divididos em níveis, como pensa em um grande oceano. Nós temos os pensamentos mais rasos, aqueles que ficam na superfície, e aqueles pensamentos que vão ficando mais profundos, mais profundos, mais profundos, até chegar lá no fundo. O modelo cognitivo afirma que a interpretação de uma situação, e não a situação em si, ela geralmente é expressa em formas dos pensamentos automáticos, que influencia a nossa emoção, o nosso comportamento e as nossas reações fisiológicas. Mas qual a diferença entre a interpretação da situação e a situação em si? É que a interpretação ela vem carregada dos seus pensamentos e julgamentos e não é avaliado como a situação realmente é. Vou dar um exemplo. Primeiro, eu vou dizer os 3 tipos e os 3 níveis de pensamentos que nós temos. O pensamento automático, como eu já citei, ele é o primeiro tipo e nível de pensamento, porque ele é o pensamento que está na superfície. Se a gente pensar em um iceberg, aquela parte do gelo de cima que aparece é a parte do pensamento automático. E o que são esses pensamentos automáticos? Bom, eles são esse tipo de pensamento que aparece na nossa mente sem a gente precisar pensar ou raciocinar. Sabe quando você está olhando para o nada e aí vem alguns pensamentos que você fica até surpreso? Que você nem pensou, eu nem pensei nisso, só veio na sua mente? Então, esse é o tipo de pensamento chamado pensamento automático. Mas, geralmente, na grande maioria das pessoas, esses pensamentos eles não são percebidos. Eles acontecem de forma automática, então você não percebe que eles estão vindo. O que gera um problema. Qual o problema? Se você não observa e não sabe o fluxo de pensamento que vem da sua mente, você vai repetir padrões de pensamentos e de comportamento, porque pensamento e comportamentos estão interligados. Então, se você não observa, não tem consciência daquilo que passa na sua mente, o ciclo ele vai se repetir, é como se fosse um eterno looping. E quando você começa a observar aquilo que está passando na sua mente, você tem a possibilidade de mudança, mudar os pensamentos e fazer uma comparação com a realidade. Que isso nos traz a interpretação versus a situação em si. Vou dar o exemplo que eu disse. Eu chego numa cafeteria com uma amiga e nós sentamos para tomar um café. De repente, eu percebo que tem uma pessoa de uma mesa do lado que está olhando para a nossa mesa. E eu começo a me sentir desconfortável, porque aquela pessoa naquela mesa está olhando. E aí eu falo para minha amiga, ai, mas essa pessoa, ela tá olhando para mim. Eu acho que ela tá com inveja da minha roupa ou do meu cabelo. Qual a diferença da interpretação da situação e da situação em si? Situação em si, estamos num café, estamos sentados numa mesa, tem uma pessoa olhando para nossa mesa. A interpretação da situação são os julgamentos que eu trago para essa situação. Ou seja, a pessoa está olhando para mim, eu estou me sentindo desconfortável devido a um pensamento que eu tive. Ela está com inveja de mim, da minha roupa, do meu cabelo, enfim. E você não sabe se aquilo é real ou não. Por quê? Você não sabe se realmente aquela pessoa está olhando para você. Sabe quando você está olhando para o nada, só que tem uma pessoa na sua frente e você não tinha percebido?
Você não está olhando para a pessoa, você está olhando para o nada. Por acaso aquela pessoa estava ali. Então não pode ser essa ocasião que tenha acontecido. Você só vai saber realmente o que estava se passando se você perguntar para a pessoa por que ela está te olhando ou o que ela está pensando quando ela estava te olhando. E nisso nós temos o nosso segundo nível de pensamento. O segundo nível de pensamento são os pensamentos e as crenças subjacentes ou intermediárias. Lembra, são três: o pensamento automático, as crenças intermediárias e as crenças centrais. Essas crenças intermediárias são aquelas atitudes que nós temos devido às nossas regras, as regras que nós aprendemos na sociedade, as regras da nossa família, as regras que foram colocadas para nós. Já as crenças centrais é o nível de pensamento mais profundo que a gente tem. É o tipo de pensamento que ele foi arraigado como eu sou. Geralmente ele aparece nessa expressão: eu sou assim, eu sou assado. E ela é formada, eu já falei isso em um vídeo passado, ela é formada durante a nossa infância, do 0 aos 7 anos. Então é um nível de pensamento em que a gente tem as coisas que a gente mais acredita como verdade. Esses pensamentos são acreditados como verdades absolutas e incontestáveis. É por isso que dentro do tratamento psicoterápico, o nosso objetivo é perceber os pensamentos automáticos, para a gente chegar nas crenças intermediárias, para a gente chegar nesses pensamentos mais profundos, em que você acredita naquilo que tem de mais profundo dentro de você, o que você aprendeu desse período dos 0 aos 7 anos da sua vida. Lembrando que todas as pessoas têm esses 3 níveis de pensamentos. Não só aquelas pessoas que têm sofrimento psicológico, mas todas as pessoas compartilham desses 3 níveis. A diferença da pessoa que tem um sofrimento psíquico ou sofrimento psicológico é que quando ela faz essa interpretação da realidade ou da situação de forma errônea, ou seja, ela traz com ela julgamentos e pensamentos dela mesma, ela acaba cometendo uma coisa chamada erro cognitivo ou distorção cognitiva. Nessa situação que eu trouxe do café, por exemplo, eu estava cometendo um erro cognitivo por querer adivinhar aquilo que a outra pessoa estava pensando. Além desse erro, existem muitos outros. No próximo vídeo falarei de todos eles. Então, uma dica para você é você começar a observar os seus pensamentos e fazer a pergunta mágica: o que está passando na minha mente agora mesmo? Aí você me diz: nossa, mas eu não estou pensando em nada, não tem nada passando na minha mente. Tem sim, é porque está de uma forma automática e você não tem consciência. Por isso a pergunta, por isso você fazer a observação dos seus pensamentos, para que você comece a tomar consciência, para que você tenha uma luz, uma clareza daquilo que está se passando na sua mente. E a observação, ela é um ponto-chave, porque isso vai fazer com que você perceba esses erros cognitivos que você tem feito no seu dia a dia. E isso vai te livrar de muito ciclo vicioso, de padrão vicioso de pensamento e de comportamento que você tem na sua vida. Espero que tenha gostado, observe os pensamentos e nos vemos por aí.